Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Heloísa Passetti, Negócios Digitais, e o nosso convidado de hoje é o Shen Sun. Ele vai falar para nós, o massoterapeuta, e ele vai nos falar como cuidar da dor sem precisar de maca. Shen, se apresente. Olá, meu nome é Shen, eu sou de Taiwan e há 16 anos eu venho desenvolvendo uma técnica diferenciada, não convencional. Isso. E pelo que eu li aqui, a sua técnica é cuidando da dor sem utilizar maca. E daí, a minha pergunta número 1, por que cuidar da dor? É assim, meus pais tiveram dor pelo trabalho, que fiquei sabendo mais tarde, eles se cuidavam, e eu também tive dor. Uhum. E você ter uma ideia, a minha dor era tanta que uma vez eu bati o carro, o segurador me deu o carro reserva, só de pegar o cinto de segurança já doía. Isso. Então, pelo que nós lemos aqui, quando a gente sente dor, é um anúncio que o nosso corpo já está dizendo, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma disfunção aí. E eu queria que você falasse de como que essa disfunção vai se caracterizando, como é que ela vai se desenvolvendo aí dentro do nosso organismo. É assim, o corpo humano ele é bem versátil. Eu sempre gostei de esporte e não sabia por quê. Então você pega um atleta olímpico, um dançarino, então você vê os movimentos que tem. Em tese, todo mundo pode, guardar as características de cada um. Certo. Porque você é uma espécie, um ser humano. Então a sua estrutura permite você fazer várias coisas. Ó, lógico, tem gente que tem talento, tem gente que tem dedicação. São duas coisas diferentes. Mas o nosso corpo pode responder bem aos movimentos, né? Tanto é que a ciência hoje também fala da neuroplastia cerebral, mas o corpo também tem uma neuroplastia, certo? Porque ele é plástico, ele é dinâmico, é incrível. Ele obedece, né? É muito. Nosso corpo obedece. Só que as pessoas não percebendo isso e na preocupação do seu dia a dia, de sobrevivência, de cuidado com os outros, eles usam muito pouco o corpo dele e ficam com alguns hábitos. Certo? Não vou dizer que é bom com isso, então alguns hábitos. Então vamos dividir, na minha opinião, dividir duas características. Uma característica física da pessoa, que é uma coisa, e outra são as suas atividades. Isso tem uma transformação. Certo? Aí vamos dizer assim, e nesse decorrer do tempo, eu desenvolvi uma forma de avaliação, porque para você entender um pouco mais. Então você tem características externas. Vamos dar um dos mitos que fala que criança não tem dor. Criança não tem dor, entre aspas, porque ela está em crescimento, ela tem uma elasticidade maior. Mas repara como ela anda. Tem criança que tem um desgaste de sapato. Certo? Já vai surgindo aí algumas disfunções, né? Por que o sapato desgasta? Porque está sendo mais pressionado, então vai lixando. Se ela tem mais equilíbrio, ela gasta menos. Então um lado para o outro. Roupa, quando você vai fazer a barra da calça, a gola, entendeu? Então as pessoas, tem gente que fica puxando toda hora isso aqui. Fica arrumando roupa no corpo, né? Por quê? O que é assim? A gente vê a roupa, vamos vestir. Na verdade, quando a gente veste, ela tem que ter caimento bem. Ela tem que ficar perfeita. E bem encaixado. As pessoas, na verdade, só se cobrem. Por que isso? Por que é para cobrir? Porque você está mexendo. Então ela não está te vestindo. Vestindo é você pode pegar um objeto e pegar ele certinho. Ficar perfeito. Isso é vestir. Agora, uma coisa que você joga em cima é cobrir. Então é assim, você tem que dividir as coisas de conceito para poder amplificar. Então o que acontece? Essa forma a gente não percebe. Então, por isso que também mostra muito o ensaio de fotográfico, quando tira a foto da pessoa e faz os dois lados iguais, a pessoa não se reconhece. Nossa, eu já passei por isso, hein? Então, você vê, já passei por isso. Você olha a foto e você fala, não tá certo ali. É isso. Aí o que acontece? Olha como que é louco o nosso corpo agora. Tem uma teoria que fala assim, quando a pessoa é perfeita, que faz fora do padrão, mesmo que ela faz coisa errada, as pessoas perdoam. Porque na visão ela tá harmoniosa. Ela não poderia fazer essas coisas. Você vê, então, como o corpo tem muitas características. Veja, nós estamos falando uma coisa. Imagine o quanto você sofre e você renega até a hora que você não aguenta mais. Então, saindo lá da imagem, que nós temos lá o nosso corpo que não está ali harmonioso, que a criança ali vai andando com um pedacinho torto ali, vai raspando o sapato, a roupa que não se adequa corretamente no corpo, né? Passando por isso, a gente vai chegar lá dentro do nosso corpo, vai chegar no campo da dor.
Porque, Que é o porque você vai saudável ou acumulando. não saudável, né? Porque você vai acumulando. Como você não se percebe, você vai diminuindo a sua capacidade de expansão. Você vai se... Por isso que transforma. Como tem um ditado popular, idade do condor, é coisa de velho, Isso, entendeu? porque já foi criando esse processo todinho, né, no organismo. Então as pessoas não percebem. Mas hoje em dia, você repara alguns idosos, jovens idosos, entendeu? Tem em Santos tem um surfista perto de pessoas idosas. Eu vi lá, muito lindo, assisti a reportagem. Então são pessoas que saem fora da curva, que não aceitam essa aqui. Então há a possibilidade. Qual a grande maioria? Não é para mim, não sei o quê. E também chegando nisso, o que acontece? Por que tem gente que não gosta de fazer academia? Porque ela tem desconforto e vergonha. Uhum. Entendeu? E já está no processo. O exercício é importante. A primeira coisa que o exercício faz para você sabe o que é? Não, a primeira coisa que o exercício faz para mim, não sei. É dizer como você está, sua capacidade de fazer. Então, o exercício te mostra quem você é, como está o seu corpo hoje. O que acontece na academia? Ele pega assim, exercício para todo mundo, nivela igual, só que cada um é diferente, cada um tem o seu momento. O exercício é bom, só que não atende momentaneamente. Então você precisa ver qual a sua dificuldade, entendeu? Aí você é uma coisa customizada. Aí faz um processo para igualar todo mundo. Mas o que acontece? O pessoal como é massificado, dá exercício para todo mundo e as pessoas não gostam. Por isso que precisa personalizar, né? E daí, o que acontece? Essa pessoa aí que cresceu aí, é criança, o jovenzinho, chegou lá procurando o massoterapeuta. Em quais condições aí que essas pessoas chegam para o atendimento da massoterapia aí nos seus 16 anos? O que você observou mais, assim, da realidade das pessoas que você atende? Então, o que acontece? O pessoal, a maioria é problema de joelho. De joelho. Sobrecarrega daí. Aí você tem o punho, o túnel do carpo, tendinite, entendeu? Porque vamos dizer assim, acaba dizendo, lógico, vai ter problema de ombro, coluna, essas coisas, mas eles não associam essas partes. Então chega sempre com a queixa com relação ao joelho. Joelho, por que acontece? Você vai descer, dobrar, então tem a dificuldade, entendeu? Aí o joelho dá o ciático, então ele não necessariamente é uma coisa, entendeu? Ele não tá associando tudo isso aí. Então é muito... a necessidade dele é diferente do que o que ele está sentindo, em geral. A nossa percepção corporal é muito... Também tem uma outra coisa que é interessante, que eu lembrei. O tabu do corpo. Isto. Fala para mim sobre o tabu do corpo. Então, porque as pessoas... Porque é vergonha, não posso demonstrar, tudo mais. Então... apesar da modernidade, as pessoas usar roupa minúscula e tudo mais, mas no íntimo tem não conhecimento. Você sabia que eu vi uma reportagem que existe a anatomia masculina e a anatomia feminina. Certo. A anatomia feminina, por muito tempo, foi escondida. Foi escondida. Foi escondida. Entendeu? Então, o que acontece? Tem um tabu do corpo. E as pessoas inconscientemente não percebem isso. Porque antigamente tinha essa questão. Estava esperando o neném, não podia falar. Tinha que esconder muitas vezes até o enxoval do bebê era escondido, né? E não, escondia também, não saía muito de casa. Hoje, ao contrário, as pessoas ficam esperando neném, alardeiam muito, mas elas muitas vezes não têm realmente consciência do próprio corpo, não têm realmente consciência do que está acontecendo com ela, né? Acontece isso principalmente com as mulheres, porque elas ficaram sempre para o segundo plano, né? E isso é histórico. Sim. E agora que elas estão se emancipando aqui, imagina. Mas só que, né? Tudo bem. Emancipação, sim. O homem também faz academia. Mas as pessoas não conhecem o seu corpo. Não conhecem o seu próprio corpo. Entendeu? A liberdade de disposição, liberdade de atitude e tudo mais é maravilhoso. Porém, tem uma coisa que a pessoa não tem autoconhecimento. E daí, quando ela chega lá com dor do joelho, ela chega e fala para o massoterapeuta, olha, meu joelho... Muitas vezes ela não está conseguindo identificar o caminho da dor. Né? Ela não... vou dar um exemplo. Eu atendi uma cliente ontem, ela não se conformava. Ela não se conformava por quê? Como é que eu estou desse jeito? Eu tenho dificuldade de andar, eu tenho dificuldade de subir escada, entendeu? Certo. Aí quando ela vai passear, você vê que é uma coisa muito... Qual o grande desafio de pessoa de terceira idade? Mesmo que tenha uma condição financeira, não muito pouco, mas quando vai viajar, vai fazer tudo, é o medo de voltar. Você vai para um passeio, você cansa e acaba não voltando. Dá trabalho para os outros, as pessoas não gostam de você, entendeu? Ou se não vai subir no ônibus, é demorado. Um dos grandes desafios da terceira idade
não é questão só financeira. Não é ela ir para o passeio, é ela atrapalhar a equipe. Isso. Se ela ficar mal ou falsear, vai ter que ter socorro. Vai atrapalhar o passeio de muita gente. Entendeu? Mas sim, bom, não vou discutir muito a questão do idoso, mas assim, os próprios programas de atendimento já também se desenham desta forma, de acompanhar o idoso, de fazer os trajetos mais demorado, não tem? Da questão da alimentação. Veja bem, então, você está falando... Eu estou falando do processo externo, você está falando do processo interno, você está falando como a pessoa. Como é que é cada pessoa? Em 10 pessoas não é todo mundo que tem. Em 10 pessoas pode ser que não. Mas de repente 10 tem um. Um já atrapalha todo mundo. Entendeu? São circunstâncias. Então, veja bem, hoje com a modernidade, essas coisas, por mais que... Também já ouvi pessoas que fazem academia se machucar? Entendeu? Não necessariamente o exercício tem só benéfico. É benéfico quando você conhece o processo. Aí o que acontece? Hoje em dia o pessoal está usando muito, é tudo maravilhoso. Mas tem um mais, né? Esse é o mais. E daí, quando a pessoa chegou lá na sua clínica, ela vai fazer o atendimento, né? Ela vai fazer o atendimento, relata lá que a dor é no joelho e você observa que daí esse caminho, você enquanto massoterapeuta, observa que esse caminho da dor foi meio tortuoso. Eu nunca vou na queixa da pessoa. Eu sempre vou mais longe. Então, explica para nós aí como que o massoterapeuta faz esse caminho, pensando aí cuidando da dor sem precisar de maca. Por quê? Veja bem o que acontece. Você vai, tem uns pontos específicos, tem uns protocolos, um jeito que você vai fazer para facilitar o seu trabalho. Por quê? Se a pessoa já tem dor, qualquer movimento brusco a mais, não intencional, lógico que a gente não tem intenção de fazer isso, você acaba provocando desconforto. Quando você faz desconforto, a pessoa contrai. Contrai. Então, você tem que fazer o bem sem fazer o mal. Aí eu tenho uma técnica, eu sou muito bolado, mas você não sabe com quem você está lidando. Apesar da ficha de avaliação, fazer tudo mais. Porque a pessoa, como eu falei antes, ninguém gosta de lembrar da dor. É uma experiência negativa. É experiência pessoal e social. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma senhora que é assim, quando ela veio, ela não falava. Não é que ela muda, porque ela tinha uma escoliose tão severa, a vida toda dela, que ela se concentrava. Aí ela foi mudando. Ela entrava calada, saia muda. Aí começou a relatar de coisa, começou a falar de viagem, ela foi melhorando o aspecto emocional, que sofre menos. Isso quer dizer, quando a gente cuida da dor, a pessoa vive melhor, fica mais leve. E melhora a comunidade. Melhora a comunidade. Ela pertence, ela começa a pertencer, porque não ser não com é dor... pertencer, se integrar. Ela começa a se integrar. Ela começa a entrar porque ela permite grupo. As coisas. Entendeu? Porque veja bem, a dor, quando é bem aguda, crônica aguda, é a desgraça que tem. Por quê? Já tem pessoas que tomou morfina, tramou uma coisa. Tem pessoas que já fez yoga, fez pilates. Então eu perguntava assim, se você fez tudo isso, por que você está aqui? Alguma coisa não está dando resposta. Ou seu corpo é muito desafiador, não tem resposta. Muito desafiador. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Tem um cliente que ele rompeu o bíceps. Aí eu já tinha conheci outra pessoa que rompeu o bíceps, eu olhei tudo mais. Só que ele ficava mexendo nesse dedo. Esse dedo incomodava ele. Não é um bíceps. Então, quando a gente se encontrava, é próximo e tudo mais, ele vai mexer nesse dedo. Aí eu mexi no dedo dele, aí falou assim, meu problema está nesse dedo. Não é que o meu problema. Esse dedo identifica que tem um problema no corpo. Esse dedo. Esse dedo ele deu uma martelada há 30 anos atrás. Olha! Entendeu? Quando o trauma deslocou todo esse conjunto. Então ela está afetada aqui. Aqui ele sabe que tem uma dificuldade, só que ele não sabe o reflexo que deu nesse outro dedo. Entendeu? Aí conversando com ele, o que acontece? Por que ele rompeu o bíceps? Porque foi por uma coisa pesada, a mão não aguentou. A mão falhou, porque já tinha uma lesão naquele local. Aí acabou estourando. Então, assim, foi um caminho adverso que o corpo dele seguiu. Entendeu? Então, você pensa que você está bem. Isso é o caso extremo. Então, quando você vai conversando, observando, você começa a
É muito desafiador. Não tem resposta pronta. Não tem. E eu queria lhe fazer uma pergunta com relação, não tem resposta pronta, eu vou fazer mais um desafio aqui. Quando você vai fazer o curso para massoterapeuta, você aprende tudo sobre o corpo, sobre a dor, sobre os movimentos, e com a sua técnica, ela vai aprimorar o que você aprendeu na massoterapia. Sim. Para os outros terapeutas, massoterapeutas, quem está lá e não caminha desta forma, como que é o atendimento? Fazendo assim um contraponto. Veja bem, eu fiz curso de massagem, eu fiz shiatsu, fiz com iniciação de acupuntura, tudo mais. Assim, não me satisfez, sempre estava faltando alguma coisa. Eu fiz reflexologia, nós tivemos também umas aulas de anatomia, que é obrigatório. Eu fiz um curso técnico, de 1 ano e pouco. Certo. Na verdade, esse curso seria mais, com a acupuntura seria mais, mas eu parei na parte de massagem. Certo. Eu gosto mais de manipular do que agulhar. Então, o que acontece? A forma tradicional é por deslizamento. Você vai trabalhar o músculo. Isso. Esse deslizamento, a pessoa fica deitada, você tem uma sequência, protocolo e tudo mais. Só que eu percebi, uma vez eu vi uma expressão do preguiçoso. Existe o preguiçoso e o falso preguiçoso. O preguiçoso que não faz nada e o preguiçoso que busca facilitar a vida dele. Ele não faz nada, ele fica pensando de criar uma metodologia que facilita a vida dele, que é o falso preguiçoso. Não é que sai fazendo. Então ele otimiza. E eu sou esse falso preguiçoso. Ai. Você está me falando que você é o falso preguiçoso. Então explica isso para nós. Então, por quê? Porque você ficava... Porque antigamente eu queria fazer, então os resultados não são tão satisfatórios. Você tem desgaste, você faz essa parte e tudo mais. Então, eu trouxe essa característica para o pessoal e comecei a observar em como eu posso melhorar a técnica. Por isso que é uma técnica evolutiva. Então, passou lá pela massoterapia, aprendeu todos os passos e procurou, assim, na medida que você estava fazendo os atendimentos, procurou desenvolver uma metodologia, uma estratégia para atender melhor, para atingir o resultado, né, a transformação. Não, trazer um benefício melhor para o cliente e para o profissional. Porque as pessoas esquecem que o profissional se sobrecarrega. Vou te dar um exemplo. Está vendo minhas mãos? Não tem mão de terapeutas. Porque não está enrugado. Você pode passar uma lisinha. Isso, não tem. Entendeu? Porque o terapeuta precisa da manipulação. Ele faz força, muita repetição. Eu não faço isso aqui. Então, na verdade... desculpa. Então, na verdade, você quer dizer assim, não só tem a questão da dor da pessoa que eu atendo, tem a dor também trabalho de quem atende. Isso, repetição, esforço, uma postura. Entendeu? Tanto é que no curso que eu fiz, você tem uma postura para você não se cansar. Eu não tenho a postura disso, eu tenho a postura tranquila. É bom para mim e bom para o cliente. Entendeu? É o jogo do ganha-ganha. Por quê? Por que tem que ser bom para mim? Porque eu não vou atender uma pessoa, eu vou atender várias pessoas e vários dias. Se eu sobrecarrego, eu vou atender mal. Uma hora seu corpo está ruim. Então, um dos benefícios aí que a gente está tendo com relação ao teu método é que a pessoa não vai se sobrecarregar, ela vai poder atender o maior número de pessoas, vai ter um resultado mais eficiente, mais tranquilo, e também vai poder cuidar de si mesmo. Sim, cuidar do seu corpo, já evita as lesões. Também tem outra vantagem. Qual que é? Não sei quem. Que você pode lotar a sua agenda e não precisar lotar outro dia. Então você pode ter uma vida social melhor. Então ele vai lotar a agenda, vai fazer o atendimento, e aquela pessoa não vai fazer um retorno frequente. Não é isso. Também não é. Não é isso. É assim, quando você o que acontece? Você é profissional com qualquer área, você tem os seus horários. Certo. Quando você é funcionário, é o horário da empresa. Quando você é autônomo, você depende do cliente, fica muito mais. Agora, quando você consegue... tem dia que lota muito cliente, certo? Tudo normal. Sim. Se você consegue atender, você já tem um ganho. Então, se você tem compromissos pessoais, inadiáveis, para estar bem com a família, você pode lançar a mão de faturar esse dia. Porque você já faturou. Entendeu? Você consegue controlar melhor a sua agenda. Você consegue viver melhor, né? Isso, viver melhor porque todo mundo tem que trabalhar e faturar. Só que você vai trabalhar, você acaba se desgastando em relação aos seus pares, entendeu? Os amigos, entendeu? A família. Então, essa é a vantagem. Então, uma das vantagens. Então, o massoterapeuta vai fazer os atendimentos, vai ter uma vida melhor, comunitária, ali da comunidade tranquilamente. Isso. Porque, geralmente, o que acontece? Se você tem um desgaste, você não aguenta, você pode só limitar a quantidade de atendimentos. Eu cheguei a atender 10 pessoas num dia. Tranquilo, com saúde.
do jeito que entrei, do jeito que saí. E os profissionais poderiam estar me perguntando assim, né? Então, tá bom, vou atender o maior número de pessoas, vou conseguir administrar bem a minha vida e vamos voltar lá. Mas eu vou ter, porque tem aquela questão da maca e sem maca. Então veja bem. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Na formação, as pessoas aprendem todo aquele status que nós temos aí com relação ao trabalho. Então, o psicólogo trabalha num consultório, o massoterapeuta trabalha numa sala, ambiente, com som ambiente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão também. Veja bem, tudo é questão financeira. Porque quando você começa, você não tem cliente, não tem dinheiro. Não tem cliente, não tem dinheiro, né? Matemática básica. Você saiu formado, eu não tenho. A verdade é que assim, eu cheguei para o mundo, mas ninguém me conhece. Então, você pode fazer parceria, você pode fazer coisa. Então, o que acontece? Se você não precisa de marca, você já tem uma grande vantagem. Por exemplo, uma salinha, que nem nós dois sentados aqui, eu consigo atender você. Duas cadeiras, uma para você e uma para mim. Eu consigo. Ou seja, eu posso alugar qualquer lugar, eu posso fazer em qualquer lugar. Precisa de uma máquina, não precisa, um espaço. Vou na casa do cliente, não precisa de máquina, entendeu? Pode fazer o atendimento então, direto. Eu já cheguei a ver as pessoas transportar com a maca grande, que era grande, aí carrega uma bolsa, uma escada, né? Os cremes, né? Isso. Aí tem outra desvantagem. Qual que é? Quando você faz atendimento de cliente, não tem próximo cliente. Aí o cliente quer bater um papo com você. Entendeu? Aí você. São particularidades de situações. Você não vai ofender o cliente. Só que ele está tranquilo, está relaxado. E você vai. O que vai acontecer? Você diminui a quantidade de seus atendimentos. Entendeu? Agora, quando você consegue fazer isso, você consegue colocar um diferencial. Você torna-se uma autoridade diferente. Não vai ser. Ela não te substitui fácil. Verdade, porque. Porque é diferente. Se eu faço uma coisa. Simbologicamente, o que é ser massagista? Massagem, tocar o corpo. Uma maca. A conceito Os implantes da maca. Você precisa da mão e a maca. Esse é o conceito tradicional. Se eu tirar a maca, eu já sou diferente. Mas é diferente, o trabalho é diferente. Eu não tiro por tirar. Eu tenho uma questão técnica. Você tira porque a tua técnica permite. Isso. E eu explico isso para as pessoas. As pessoas ficam olhando. Aí a pessoa fala assim, não vai fazer na maca? Aí eu explico por quê. Aí entendeu? E ela sente a questão. O que acontece? Vamos lá. Qual que é o desafio da massagem? É a sensação. Ele demora, o corpo demora para perceber a transformação que você vai fazendo. Você tem um bem-estar, isso é normal. Então, por isso que muita gente, que já aconteceu comigo, melhora e depois volta. Porque você fez daquele jeito, mas o que você não sabe, você não sabe. E a pessoa também relatou, entendeu? Aí quando você toma esse trabalho de uma forma mais participativa, aí você vai começar, tinha uma história aqui que não foi contada, tinha não sei o quê, etc. Vai conhecendo melhor. A pessoa vai trazendo em tona detalhes que ela não normal, conversa normal. Você procura na ficha, não vai lembrar. Não é relevante. Só que por isso que eu chamo atemporal. Um fato aconteceu aqui, mas influenciou aqui. Não casa. Essas coisas não casam. Fica meio terapêutico aí, né? Não é. Fica meio terapêutico. Porque é natural, pessoal. Você não vai inquirir, investigar, porque não adianta. Isso. E eu queria lhe perguntar, quanto tempo que a pessoa demora para aprender o seu método, quanto tempo ela demora para assimilar todo o seu conhecimento aí que você vai estar passando para ela poder fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho ali na comunidade dela? Veja bem o que acontece. Quase de imediato, porque você vai trabalhar por partes. Isso. Porque é mais fácil, você vai entender, porque todo mundo tem urgência, já quer faturar, isso é normal de todo mundo. Mas você precisa desenvolver isso, essa participação para você fazer, entendeu? Então é um método simples, prático, porque você vai mostrar como fazer. Ele associa o quê? A manobra como um movimento. Então, ele vai trabalhar a naturalidade. Essa naturalidade, você está investigando a pessoa. Na verdade, é assim. Qual que é o tema central dele? Não é uma forma passiva, que a pessoa fica deitada e você fazendo. É uma forma mais ativa de você explorar as limitações da pessoa.
Então você respeita, vai porque você vai ver onde está limitado e como eu solto. Onde é limitado e como solto. Entendeu? Aí você vai expandindo. Aqui, quando você trabalhar aqui, você vai crescendo, vai expandindo. Até onde chegar onde ela precisa. Certo. Então, daí vai construindo aí uma relação e também construindo um atendimento com relação a esta pessoa. Então, e tem um plus. Qual que é o plus? Eu paro e faço você perceber com o seu movimento. A tua queixa aqui, como está? Testa, agacha, levanta, tal, para ver como o seu corpo está transformando. Não é só alívio da dor, entendeu? É a sua mobilidade, o seu desempenho. Se você faz melhor, a dor vai melhorando. Isso, entendi. Então, ótimo. O que acontece com todo mundo? É cuidar da dor, normal. Só que essa técnica permite a pessoa ter muito mais mobilidade. Todas as técnicas têm as suas características, entendeu? E a maior questão com relação à tua técnica aí que nós tivemos aqui de perguntas foi por que cuidar da dor? Porque muitas vezes você observa, elimine a dor imediatamente, essa técnica, então sempre toma um medicamento, por exemplo, eu estou com uma dor, toma tal medicamento que vai passar em 15 minutos, tem até na embalagem do medicamento fala quanto tempo vai aliviar aquele processo. Porque é sensação, entendeu? Porque assim, que nem uma cliente fez, ela foi bem inteligente e esperta, ela tomou remédio e ela voltou. Eu falo, mas por que você voltou? Para mexer onde eu não sinto. Entendeu? Porque assim, ela já tem consciência. Porque eu tô com dor. Tomou remédio, aliviou. Mas por quê? Porque deve ter um histórico de dores passadas, deve ter um histórico de o que fazer. Então ela quis evitar. Então, ela criou uma estratégia para ela. O que a maioria das pessoas? Aliviou a dor, acabou. Entendeu? É um momento mais propício, você tomar o remédio, lógico, que tudo questão financeira, questão de tempo, mas se você tem um processo, você ali sentiu melhor, procura um profissional, porque vai te ajustar melhor. Vai te ajudar nesse momento. Porque quando você está em dor, você tem alguns momentos agudos, é mais difícil você mexer, porque como a expressão Maria das Dores, né? Tudo que toca, né? Só não dói o cabelo. E olha lá ainda. Então, o que ela faz? Ela toma medicamento, porque lá o profissional encaminhou, deu aquele medicamento, ela cumpriu aquela normativa, mas ela já quer aliviar para não voltar naquele momento. Então, ela tem... Então, alguma coisa aconteceu nela que ela montou essa estratégia, entendeu? Isso, ela já conseguiu, né? Histórico, alguma coisa. Então, assim... Não é que eu seja contra o remédio, eu não sou contra nada. Não, entendi. Porque são profissionais. Assim, a sua conduta em relação ao que você passou. Porque, assim, como a gente todo mundo, quando você faz, sem querer, você está vendendo. E todo mundo tem uma resistência. A minha intenção não é vender. A minha intenção... Porque vender, uma hora o cara é chato, o cara fica não sei o quê, empurra terapia. A minha intenção é desenvolver a consciência do cliente final e do profissional, entendeu? Porque aí fica muito mais harmonioso. Porque aí você vai criar vínculo, você vai criar receptividade. Por que eu falo isso? Pela experiência que eu tenho. As pessoas que você começa a fazer isso, começa a relatar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que eu atendo há mais de 6 anos. Ela mandou uma mensagem, obrigado, tal. E eu falei, opa, esse é sinal de mensagem de despedida. Aí eu perguntei, você quer parar de ser atendido? Eu falei, não. Ela falou, como que eu quero? Até eu tenho o print dela, como que eu vou parar? Aí quando eu atendi, ela falou, eu era manca, né? O outro motivo. Então, quando o pessoal me convidar para almoçar muito longe, o meu problema é voltar. Só que eu tô melhor, não estou sofrendo para voltar. Está conseguindo socializar, né? Está conseguindo viver melhor, né? Viver melhor. Então ela é sociável, conversa, mas ela participava tanto. Então ela evitava. Hoje ela fala, eu gosto de andar, mas ela tem uma limitação. Mas ela pelo menos está mais tranquila. Entendeu? Mais de 5 anos. Você vê que é interessante? Que vai caminhando, né? Voltando aí no cuidar da dor, que é um sinal de alerta do nosso corpo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 2/3 da população procura o serviço de saúde com dor.
Sim. Entende? Aí aqui no Brasil nós estamos agora trabalhando já com as terapias, né, alternativas, já tem uma sinalização de contratação de profissionais dessa área de massoterapeutas que possam trabalhar com as pessoas e vai ser um apoio aí para essa equipe de saúde para combater a dor e também outras questões de relacionamentos e tudo mais. E eu queria que você falasse como que o massoterapeuta que vai aprender a lidar com esse novo método, como que ele pode utilizar isso nas unidades básicas de saúde? Qual vai ser o apoio que ele vai ter para fazer um atendimento mais centralizado para essas pessoas? Veja bem o que acontece. A abordagem, a prática, entendeu? Lógico, você vai ter todos aqueles procedimentos tradicionais de segurança, informação e tudo mais. Mas cada escola, cada técnica tem uma abordagem e seu efeito. E esse é um conceito novo. É assim, eu gosto muito do exemplo de comida, certo? Antigamente, você tinha estilos bem definidos. Chinesa, coreana, mediterrânea e tal. Hoje, com os novos coisas, você começa a misturar, chama fusion. A globalização misturou todos os alimentos. E criatividade. Vamos pegar um exemplo clássico, o petit gâteau. Foi uma sobremesa que deu errado. Você sabia disso? Sabia. Não é? E o cara fez uma sobremesa que é famosa. Então, a capacidade das pessoas de trazer tudo isso e os momentos que faz é a mesma finalidade que eu quero, contribuir. Entendeu? Então, a forma que você vai... que o sistema público de saúde fica superlotado. Você precisa de maca, precisa de não sei o que, tudo mais. Entendeu? Então, a contribuição já seria o quê? Aspecto estrutural. Você pode ficar então, o primeiro ponto já vai ser a questão estrutural. O massoterapeuta aprende essa técnica, vai utilizar lá na unidade básica de saúde, estruturalmente ela já vai vencer uma etapa. Isso, porque veja bem o que acontece. O poder público poderá fazer mais baias. Porque entendi. Já entendeu? Já começa com a questão espacial, que é o espaço que você tem que fazer, a estrutura que você tem que fazer. Então você não tem marca, não dá para atender. Não adianta você ter. Assim, as coisas têm que ser coerentes. Eu tenho quantidade de profissionais, eu tenho quantidade de equipamento para atender X pessoas. Deixa as marcas, então, para aqueles que precisam realmente do atendimento lá medicamentoso e tudo mais que está naquele momento, e fica um atendimento diferenciado. O segundo ponto é a questão do corpo. Você já não vai ficar no lugar que precisa ficar em separado totalmente. Então a pessoa daí fica também mais tranquila, principalmente as mulheres, né? Vamos lá, vamos dizer que assim. Suponhamos que venha mais públicos. Você vai ter que aumentar as áreas. Ou demora mais o atendimento. Certo? Porque a fila cresce. A fila cresce. Se você, o atendimento for bom, cresce mais ainda. É isso. É o preço do sucesso. Se você tem sucesso numa coisa, a tendência é crescer. É crescer. Aí você vai ter que arrumar mais espaço para cá, mais espaço para cá, entendeu? Isso é chamado famoso dor do crescimento. Conhece essa teoria? Então o SUS vai ter a dor do crescimento, com essa nova abordagem, vai ter a dor do crescimento positiva daí. Não, mas só que você precisa resolver isso, não é fácil. Precisa ser positiva daí. Não, ele é positivo, só que ele não é solúvel. Porque envolve verba. Mas aí se você pensar no massoterapeuta, que ele vai fazer um atendimento... Sem marca, você pode ir com qualquer sala que você tem. Entendeu? Você só questão de agilizar o horário. você não tem estrutura. Vamos supor que você tem uma sala de avaliação. Um espaço desse aqui, você menor, faz o atendimento, você faz o atendimento tranquilo. Entendeu? Você tem uma sala de avaliação. Questão de acertar os horários. Vão acertar o horário do teu atendimento aqui. Então você tem uma possibilidade de reconfiguração melhor. E vou te falar, com relação a adulto, criança, idoso, não faz diferença, o atendimento é o mesmo? O que faz diferença é a pessoa. É a pessoa mesmo, né? Por quê? Porque tem uma característica que tem a sensibilidade. Então, ele é uma técnica bem customizada. Você vê a pessoa. Antigamente, o meu grande erro fatal foi o quê? Me via a vaidade, né? A vaidade é fogo. A vaidade é complicado. Eu tinha uma técnica boa, fazia e eu aplicava, só que eu não conhecia bem a pessoa. Eu tinha a queixa e a vaidade. Aí comecei a entender as pessoas, necessidades. Então, tem pessoas que, lógico, me ajudaram, eu ajudei um pouquinho, mas não retornava porque é um pouco... não que você faz com bruto, mas você não entende a coisa. Então, acaba desencadeando o desconforto. Não estava refinado ainda o seu método, né? É o processo, não tem... É o processo de coisa. Mas depois de um tempo a pessoa voltava. Aí eu achava interessante. Por que voltou? Porque na trajetória dela de buscar ajuda, não conseguiu. Só que eu falava assim, você me conheceu desse jeito, eu estou com nova técnica.
Tá? Estou melhorando, estou aprimorando. Sim, sim. E eu agradeço as pessoas. Por quê? Você me deu a oportunidade de praticar uma ideia. Ela funcionou até certo momento. Uhum. Aí quando você parou de vir, você me questionou. Aí eu fiquei fazendo Aí estudos de evolução. Isso. E é assim fui fazendo. Então sou grato a todo mundo. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Eita, só por Deus. Porque aí você vai fazendo isso, entendeu? Tanto é que eu cheguei não sei marca por causa disso. Uhum, porque você foi construindo isso. E como que você vai estar orientando aí o massoterapeuta, o teu aluno aí, eu vou falar assim, as pessoas que estão em treinamento para usar a tua técnica, como que você vai estar acompanhando eles? Veja bem o que acontece. Hoje em dia tem a facilidade online. O pessoal, como que vai dar uma olhada? É que as pessoas pensam no tato. Uhum. Vou dar uma coisa interessante. Conhece cadeira de massagem? Conheço, já vi assim, mas como que ele funciona? Uhum. Aí ela mesma vai fazendo as movimentações. Ela trabalha com contração e expansão Uhum. e faz deslizamento. Certo. Uhum. Ou seja, você precisa de parâmetros. Quando eu fui pensando, porque eu só tenho 2 mãos, por mais que eu queira, o limite de tempo. Mesmo que eu não me canse. Uhum. Então, é um trabalho manual limitante. Eu sempre pensei em ajudar as pessoas, então sempre pensei em desenvolver uma técnica replicável. Uhum. Isto, que a outra pessoa possa aprender lá. E daí, como o ideal é que seja massoterapeuta. Não, porque ela vai ter que conhecer um pouco do corpo humano, ela tem que conhecer. Não precisa com a sua técnica, você entende. Então me fala assim da sua técnica com relação ao aprendiz, uma pessoa que chegou agora. Tudo que nos leva, ele precisa ter uma definição. Uhum. Então, você vai entender bem isso aqui, que é a sua área. O que é isso aqui? É um copo de água. Por quê? Porque eu aprendi desta forma. Porque você sabe que é o formato. Eu aprendi dessa forma. Você vai ter vários copos. Copo pequeno, copo grande. Mas copo. Eu sei que é copo. É copo. Então, o que é? Músculo é músculo. Então, ela vai aprender que é músculo. Então, calma. Músculo é músculo. Mas só músculo não explica tudo. Entendeu? Esse é o X aqui. O que vai buscar a coisa é o movimento. Porque o movimento sempre pensando em movimento. O movimento é uma somatória de vários músculos para poder fazer uma ação. Então, como que o seu corpo... Então, ele tem uma característica. Então, aí que vem a grande transformação minha. Uma matéria que não tem nada a ver com a saúde. Geografia. Ai. Você vai colocar a geografia lá dentro do curso de massoterapia. Então, me explica isso. Então, vou explicar por quê. Então, essa foi a grande transformação. Porque a Terra é um ser vivo. Você tem a movimentação das placas, uma placa tectônica. Isso. Ou seja, como o seu corpo, você tem movimento. Quando dá muita pressão, ele encontra muita pressão, você faz cordilheiras e vales. Olha que transformação brutal que eu tenho. Dá para visualizar quando você fala desta forma. Isso. E quando você faz esforço, você também faz essa transformação. Só que você não percebe. E daí o nosso aluno lá vai aprender dessa forma. Aí que você vai fazer o quê? Você vai fazer um tato. Olha, por causa que eu estou falando isso. Você não pode ser uma mão mole e não pode ser uma mão pesada. Você precisa de uma mão firme que você começa a perceber os relevos. E eu vou te mostrar onde estão esses relevos. Mas tem a particularidade de cada um. Se você tem a técnica e a particularidade. Entendeu agora a diferença? Como que é replicável? Entendi. Vou te mostrar as características. Essa característica decorrente disso e disso isso aqui. Como que você faz? Aí eu vou te mostrar. Aí você tem a técnica que você vai fazer aquilo. E vai fazendo no gradativo, né? Isso, respeitando a pessoa, amplificando, fazendo. Entendeu agora? Então, se você não entender a característica da pessoa, o relevo do corpo da pessoa, porque o que acontece? Eu vou dar umas coisas loucas que eu falo, você vai ajudar a definir. Eu chamo esse efeito milkshake. Efeito milkshake, lá Por vai. quê? Porque você tem os elementos, você bate, tem a parte aerada, corpo denso. Verdade. Então, se você olha o copo por cima, você não está vendo você não está vendo tudo que tem lá dentro. Então, você tem a parte helada, né? Você fica aqui fofinha e tal. Quando você pega com firmeza, você começa a ter características melhores. A tua mão começa assim. Isso, você começa a identificação. Ou seja, você começa a criar uma biblioteca. Por quê? Então, voltando ao copo. Você sabe, porque você aprendeu no seu cérebro,
tem uma identificação. Isso é copo, isso é aqui. Isso. Então você cria uma biblioteca de informações. Quando você faz esse tateamento, você vai começar a identificar. Agora você falou em biblioteca, me lembrando dos livros aí. Quais os livros, quais as leituras que você entende que o massoterapeuta precisa estar realizando aí? Ele está lá fazendo a massoterapia, mas quais os conhecimentos que ele pode estar buscando, não só pensando na parte da técnica, sabe, Shen, mas também pensando no viver, do atender, do cuidar do outro. Então, é assim, eu não sou muito de ler livros. Certo. Algumas coisas chamam atenção, né? Teve desenvolvimento, comportamento, que a gente também tem que se evoluir. Tá? Quando você evolui, você também abre janela para as outras outras leituras. Tem mais coisa interessante. Nem que seja uma frase, ele vai dar uma pinçada. Então, ele vai te questionar. O livro, é o que eu falo aqui, são a herança dos outros que fizeram. Deixaram, porque foi embora, temos que estar aqui, mas deixa para nós. Como tudo, o livro mais antigo do mundo é a Bíblia. Certo. Qual que é a Bíblia do pessoal de saúde? É o Atlas do Corpo Humano. Atlas do Corpo Humano. Assim como a Bíblia tem dificuldade de interpretação. Então a Bíblia tem dificuldade, o Atlas também? Então, tanto é que tem pessoas que estão ensinando a interpretar a anatomia, fazendo. Então, por quê? É muito vasto, né? Eu cheguei a comprar 3 livros de Atlas. É legal, olhava, mas não me entusiasmava. Aí você tem esse músculo e tal, e eu testava pelos músculos, tentar acessar, fazer, também não é o que não é a direção que eu estava querendo. Quando comecei a olhar os movimentos de interação, aí lembra outra parte, mas aí começou a dar mais clareza. Aí você conseguiu compreender melhor. Uma clareza. Aí Isso. você somando a transformação que o corpo faz, por isso da placa tectônica, o esforço que a gente faz, tudo mais. Então, detalhes do corpo. Certo? Daí conseguiu, então, harmonizar o que você está lendo ali, estático no livro, com o conhecimento, porque você pensou num momento dinâmico. Você não colocou só a pessoa ali e ficou lendo o livro, você colocou no dinâmica. Isso. E eu vou te fazer... De vez em quando eu reviso. Eu reviso, Isso, porque até aqui... ler. Aí eu falo, tá na coisa, essa condição, o que tem aqui, entendeu? Então, é um livro de aprendizado e de consulta. Mas não é suficiente para você praticar. Esse é o grande desafio. As duas coisas. Né? O livro, teoricamente... Ele é o direcionamento, ele é o básico, né? E depois você é o movimento que vai fazer o livro tomar vida. Isso que eu ia falar. Todo livro... então, você precisa dar corpo, dar vida a esse livro. Todo quando conhecimento precisa de vida. Isso, você expande ele, entendeu? Isso. Agora, falando em expansão, muitas pessoas falam de você fazer o tratamento da dor com música, né, a musicoterapia. Então, eu queria que você falasse aí para os nossos massoterapeutas, aí o pessoal que está nos ouvindo, como que você entende que a música pode auxiliar lá, não só para o massoterapeuta, para ele compreender, mas de orientação para os clientes também, para ajudar ele lá no dia a dia. Assim, veja bem o que acontece. É igual a mulher. A mulher bonita... O que ela faz para ficar mais bonita? Ela se arruma, ela se embeleza. Perfumaria. Entendeu? Porque vai trabalhar com sensores, estímulos. Isso. Então, quando cromoterapia, aromaterapia, creme, isso você vai estar em relaxamento e esses estímulos. Vai aprimorando, seria? Vai complementando. Isso. Só que eu fiz uma coisa bem simples, que não requer nada. Uma luva, porque depende do que vai chegar no pé, certo? Uma máscara para você dar a proximidade e uma cadeira. E se dependendo do coisa, você para um tipo tapetinho de yoga para você sentar no chão, fazer uma complementando. Certo. Tem uma forma diferente de relaxamento, sem ser sensorial. Entendeu? Então eu acabei desenvolvendo nesse conjunto de coisas. Então ele tem essa praticidade. Então esses encantos que você pode trazer para o cliente é bem benéfico. Mas no meu caso não é necessário. Posso fazer? Posso. Isso. Devo fazer? É próximo estágio. Eu vou te dar um presente, você já uma amiga, vamos dizer assim, um cliente amigo, tal. Você tal, não sei o quê. Vou te fazer algo diferente para você. Então vai ter um relaxamento, tipo um spa, entre aspas, assim, fazer uma coisa mais com outro foco, não só o trabalho só o seu desconforto, mas trazer aí você tudo isso você vai trabalhar o sensorial dela. Porque eu pensei assim, você fez o atendimento, a pessoa está indo para casa, por exemplo, a música ou a natação, essa vivência na água. Então, poderia ser uma forma também de ajudar a pessoa lá para ela fazer as escolhas dela. Não, mas veja bem o que acontece.
que todo ser vivo é? Eu acho que é curioso. Hã? Eu acho que o ser vivo é curioso, tá Não, o tempo todo aí Todo ser vivo, é sobrevivente. Todo ser vivo é sobrevivente, porque Aham. por isso que ele está vivo. E ele, para estar vivo, ele precisa de quê? Ai, gente, que pergunta difícil. Eu preciso de tanta coisa, mas eu posso falar que é só o ar que eu preciso Não, hoje. ele precisa de elementos de sobrevivência. Entendeu? Por isso que o bigode de gato, o pelo, ele precisa de sensores para identificar o ambiente e fazer. Ele é sobrevivente, entendeu? Por isso que a pele é o maior órgão. Chove, vento, o seu nariz, você não está vendo, o seu nariz está identificando. Então, cada espécie tem suas ferramentas de sobrevivência. Vamos lá, então na época da dengue, verão, faz não sei o que, fomos o pernilongo. O pernilongo é danado. Você enxerga, ele tem uma velocidade que você não consegue. Você tem os unidos e tal. Pô, porque senão você te matava fácil. Não tinha epidemia. O mosquito é terrível. Por causa do quê? Tem uma habilidade muito grande. E daí nós, enquanto sobreviventes, temos que desenvolver nossas habilidades. Tanto é que uma das coisas que faz... O que acontece? Você vai lendo se é verdade, mentira, a gente não dá para saber. Aí um amigo colocou um comentário de você tomar bebida, que a bebida é calórica. Então, uma das coisas que pode atrair o mosquito é o calor do seu corpo. Se a bebida é calórica, você faz. Você entendeu? Então, assim, eu não tinha pensado então, a gente não sabe se é verdade ou não sei, mas levanta a questionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não conhece a exatidão das espécies. Por isso que os cientistas estudam, a pessoa vê, traz uma coisa nova. E você fala, o que tem a ver? Não. É muito interessante. É multifatorial mesmo, né? Muitos então, pontos isso é mesmo. muito enriquecedor. Você vai despertando, vai fazendo. Aí, quando de repente dá um insight. Putz, aí isso aqui, aquilo. Então, entendeu? Elementos que não tem nada a ver com o que você está direcionado, mas faz com que o seu olhar fica diferenciado. E daí eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu vi, né, conversando com as massoterapeutas, porque antes da gente vir conversar, a gente, né, fez um bate-bola com elas, e elas colocaram assim que 3 dificuldades que elas têm com relação aos atendimentos. Ela tem aí o cliente que vem, faz o atendimento e não retorna, isso causa muita dor. Você falou agora há pouco mesmo que a pessoa faz o atendimento, vai embora, depois você já vai estudando por que voltou, por que não voltou, e depois quando volta você pergunta por que voltou. Então esse é o número 1, que é o cliente que vem para o atendimento, às vezes vem com uma queixa bem grande de dor, melhora, tudo assim, já até comunica que ficou bem, mas que não retorna, né, para dar finalidade no atendimento. O outro é o cliente que vem, faz o atendimento, vem com uma certa frequência, mas que não vai, assim, não consegue caminhar. E o outro é o cliente que vem e não vai embora mais, é o cliente que começa a vir 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então ela falou que tem esses 3 tipos de cliente e elas não sabem identificar como é que estão o atendimento delas. A primeira coisa é para você entender quem é o cliente, quem é a pessoa. Você falou agora há pouco mesmo dessa questão. Por quê? Ninguém gosta de pagar. Mas se eu estou com dor, né? É assim, o nível de dor que você tem. Se já aliviou, lembra do analgésico? Se já aliviou, não preciso. Não precisa. Por isso que você vê quantas vezes o médico dá um tratamento, quantas pessoas seguem até o fim. É para tomar 24 dias, a pessoa toma 2, melhorou, parou. Essa é a característica. Porque a pessoa tem uma sensação que ele sabe mais que os outros. Eu já senti, já estou melhor, tudo mais. Só que o médico fala, para você ter uma efetividade, você tem que fazer o tratamento completo. Mas a pessoa melhorou, já faz. Esse é o cliente número 1. É número 1. E aí, aliado ao fator financeiro, que vai pagar. Então, ele não quer pagar, ninguém quer pagar. Certo. O pessoal, o que acontece? Está associado a mentalidade, mais tarde eu vou aproveitar. Entendeu? Certo. Então, esse mais tarde, ele quer aproveitar agora o quê? Os prazeres. Porque ele vai
tá bem com um, tá não sei o quê. Mais tarde me cuido, mais tarde me aproveito. Ou então também eu sei onde. Seria assim, Shen. Eu sei que se eu for lá fazer a terapia, se eu for lá fazer a massoterapia ou atendimento, eu sei que eu melhoro. Então, vou ficar assim mesmo e quando eu precisar eu retorno. Isso, por causa disso. Então, é essa parte. Porque eu posso postergar, entendeu? Então, eu não estou sofrendo tanto. Então, esse tempo, esse dinheiro que eu estarei investindo aqui, eu não falo gastando, investindo, eu posso investir em outra coisa, na parte social. Relacionamento, viagem, etc. Mas, porque vai sair do bolso. O bolso é o mesmo. Então, e quando eu precisar? Quando precisar, volta. Esse é o característico. O segundo é aquele que vai e volta, vai e volta. Porque o que acontece? Vai e volta com muita, assim, muito curtinho, né? Porque ele tem condição, quer fazer. Só que você não conseguiu trazer o benefício que está esperando. E que ele pode, às vezes ele já foi no outro. Eu já vi, já aconteceu comigo. Esse período que ele fica sem um atendimento com esse massoterapeuta, ele está falando outro tipo. Para atingir o objetivo que ele quer. Então, ele tem condição e quer fazer. Só que o que você está oferecendo não está respondendo ao imediatismo dele. E então, o que ele fez com você, ficou bem, mas sabe aquela história de igual sobremesa que eu quero comer um pouco mais? Aqui está gostoso, quer comer mais? Ou seja, ele ainda tem uma coisa que está incomodando ele. Ele vai procurar outro para ver se... Porque a ideia das pessoas... Sabe qual a palavra que chama isso? Que define isso? Eu quero me livrar da dor. E se livrar é difícil, porque tem um histórico. Então, na cabeça do paciente, do cliente, ele quer se livrar. Só que tem com um monte de coisas, você não... É difícil. Entendeu? A resposta que fala, pode ajudar bem? Pode. Mas na cabeça do cliente, ele quer se livrar. Se você não conseguir fazer ele se livrar, vai procurar outro. Até que vê as técnicas que tem, ele volta de novo. Entendeu? Aí volta por quê? A forma de atendimento, espaço, comodidade, essas coisas. Então, com essa pequena elencar, instintivamente começa a elencar uma coisa. Se é todo mundo igual, esse aqui foi melhor, me acolheu melhor, eu volto para ele de novo. Aí chegamos no terceiro tipo de cliente, aquele cliente que vai toda semana, tá com dor ou tá sem dor, ele fica assim como se fosse uma visita de amigos. Mas é uma visita, na verdade é uma visita de confidente. Isso. Então, como que o massoterapeuta vai lidar com isso? Porque ele tem o trabalho dele, não é a questão daí do financeiro, mas é a questão que aquela pessoa volta como confidente. Então, como é que ele vai trabalhar essa postura dele? Então, isso que eu falei para você, quando você atende doméstico, a domicílio. De não profissionalizar. Não, você veja bem o que acontece. Para você... Não tem nada a ver com a massagem, essas coisas. Do relacionamento mesmo. Não, profissionalismo. Para você não ofender e também não se machucar em termos de perder, fazer tudo. Porque quando você destina um tempo a mais do que necessário aqui, você, na sua agenda cheia, você compromete o próximo. Certo? Então, você pode... O que você tem que colocar? Chama-se guia e tolerância. Você sabe como se constrói pavimento de concreto? Ele sempre pode reparar que tem um espaçamento. Ele coloca um negócio de plástico, porque é uma dilatação. Então você tem um momento frio e quente você tem. Então a circunstância vai permitir essa dilatação. Então você precisa criar regras e uma coisa que dilata. Até onde você pode ir. Se você não tem regra, você se perde. É isso. Muito bom. É uma pessoa que traz cliente novo, mas uma pessoa que precisa de conversar, é um confidente. E às vezes aquela que está engasgada e você é uma excelente pessoa. Então o que você tem que fazer? Vamos tomar um cafezinho, fora do horário, tal, não sei o quê. Então você vai interagir fora do seu horário profissional. Porque você tem responsabilidade com o próximo. Se você, na sua agenda, cabe ela, ou você pode encaixar no horário que você não tem tanta gente. Entendeu? Então tem que ter estratégias. Voltando de novo, quem é o indivíduo? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que você atende? E daí eu queria agora que você falasse um pouquinho do massoterapeuta. Qual é a característica, para a gente já ir finalizando, qual é a característica que uma pessoa precisa desenvolver, alguns pontos que ela precisa desenvolver para trabalhar como massoterapeuta? Não precisa, na verdade, não precisa qualquer um. Não precisa, qualquer um pode. Mas algumas características que ela precisa? Não precisa. Ela precisa ter respeito. Respeito. Entendeu? Por quê? Nossa, você é mulher, eu sou homem. Evitar assédio,
Entendeu? Fica desconforto, tanto homem como mulher. Você vai perto das regiões íntimas. Entendeu? Você vai ter um músculo peitoral, você vai perto da virilha. Tal. Como que você faz isso? Quando você começa a usar frases técnicas. E não é peito, é mama. Não é bunda, é glúteo. Entendeu? Quando você vai se comunicando com a pessoa. A forma de fazer, ó, eu vou passar por aqui, vou fazer não sei o quê, porque vai ter... Então repete aqui para elas entenderem. Quando você estiver desenvolvendo a sua atividade enquanto massoterapeuta, você vai estar comunicando todos os toques, né? Vai explicando assim. Próximo passo, ó, vou passar perto do seu glúteo, vou mexer aqui, vou passar na região do pode ser que esbarrem na parte de baixo da mama, porque você dependendo do corpo, entendeu? Então é mulher, por isso que é você ir se comunicando com a pessoa que você está em atendimento, né? O corpo é um todo, mas tem umas zonas específicas que precisa comunicar aí. Entendeu? Então você vai fazer. Por quê? Porque alguns movimentos, quando a pessoa estiver um pouco mais avançada, você dá uma pequena tração. Então, porque você veja bem o que acontece. Nós somos o único bicho ereto. A gente não imagina o esforço que é ser ereto. Esse esforço que faz essa... Para você ficar ereto. Então tem uma série de consequências. A gente não imagina mesmo, historicamente. Então, se você olhar o atlas do corpo humano, como que qualquer ser é feito? Uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Você vê o músculo. Os músculos são colocados em sobreposição. Isso foi um esforço histórico. Entendeu? Você vai. Então, cada um dá uma dinâmica muito grande. Então, a ideia é você expandir o corpo, por isso que fazer alongamento fazer. Então, às vezes, você precisa dar uma pequena tração de certas coisas. Você alivia, faz. Respeita a tração. Você dá uma tração. Só que, às vezes, essa tração vai pegar regiões próximas, normalmente desconfortáveis. Mas, se você é um profissional, você tem uma atitude profissional e você orienta o cliente. Vai antecipando para ele, né? Você pode acontecer vai fazer não sei o quê, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Passou recentemente, o cara passa a mão no glúteo, nas nádegas da uma mulher no elevador. Eu vi. Certo? Eu pego o glúteo inteiro. Só que você antecipa. Por causa disso aqui. Eu tenho um motivo. Motivo técnico. Não estou realizando. Entendeu? Estou fazendo por quê? Aí já tem uma... Tem um protocolo, né? Porque o corpo é um todo, vai precisar dessa parte. Isso. Entendeu? Então, eu queria agora, para a gente finalizar, que você deixasse uma mensagem aí para as massoterapeutas que estão nos assistindo, para elas conhecer a tua técnica, falando um pouquinho de você, para você finalizar aí a nossa fala. Então, pela minha jornada, pela experiência de vida pessoal, pelas minhas dores, e o que eu vejo hoje, é uma grande oportunidade para as pessoas. Não tenha vergonha porque não é valorizado, porque não tem que as pessoas também mexem com o ego. Tá certo? Mas ela, como eu já vi vários profissionais falar assim, as suas mãos salvam pessoas, certo? Então não é só a pessoa, é um grupo de pessoas. Uma pessoa com dor é uma pessoa depressiva, introspectiva, isolada, e isso afeta o relacionamento familiar, amigos, tudo mais. Então, quando você cuida bem da pessoa, você está cuidando de um grupo de pessoas. Não é o indivíduo. E para finalizar, uma pessoa doente no hospital, quantas pessoas precisa para cuidar? E uma pessoa doente, quantas pessoas precisa para cuidar em casa? Você sabe? Nossa, no mínimo 4, 5 pessoas, né? Mas já até mais, né? Porque tem todo o serviço de infraestrutura. Porque em casa, cada um tem vida. E você sofre pela pessoa amada. No hospital, é um enfermeiro para vários quartos. Mesmo que a pessoa grita, é questão de custo e operacionalidade. Então, ela vai atender, lógico, tem todo o suporte. É bem menos para a quantidade de pessoas, porque é uma profissão. Em casa, você sofre. Você tem que tomar banho, você tem que fazer isso, tem que fazer tudo mais. Você tem uma vida, como todo mundo tem na sua profissão. Só que você não quer ver o seu querido sofrer, sua querida sofrer. Você sofre junto. E você fica mais atento. Você sofre sem a dor. Entendeu? Você sofre fica sem angustiado. A dor. E o profissional na saúde, não que seja insensível, mas se ela for dedicar tempo necessário para todo mundo, alguém fica sem. E tem um grande custo. Então é muito... Quando você faz isso aqui, você melhora a pessoa, melhora o grupo e melhora o futuro de todo mundo. De todo mundo naquela família. Bom, pessoal, eu sou Heloísa Pacelli, de Negócios Digitais. Nosso convidado aqui é Shen Sun, massoterapeuta. E eu agradeço a participação aí de vocês.
Pode finalizar, sim. É um prazer, obrigado. É uma oportunidade de trazer um pouco de conversas diferenciadas e umas ideias não comuns, né? Mas eu estou à disposição e espero que possamos tirar dúvidas de quem tiver mais para frente. Obrigado. Pronto, Rodrigo. Ai, coração dispara. Gostou?